Mas este tema é um tema muito humano, muito pessoal. Quando me convidaram, o primeiro título que me propuseram, para não ser impreciso, foi o impacto do aborto na saúde da mulher e na vida do bebê. Ora bem, a parte final da questão é facílima, não é? Aliás, é o segundo ensinamento de hoje, não é? Tal como quem anda de moto cai, quem é morto morre. Portanto, para o bebezinho, o impacto é definitivo e letal e irreversível. Portanto, nem vale a pena abordar esse assunto. O ponto de vista da mulher é um bocadinho mais complicado. E aqui é a primeira dificuldade do que me propuseram, porque me disseram que eu teria 15 a 20 minutos e eu tenho muita dificuldade em calar-me. Desculpem, e deram-me 5 pontos, o que me dá para aí 13 minutos a cada um, o que é fantástico, não é? Deixem-me lá ver se eu consigo encontrar os pontos outra vez, desculpem. De qualquer forma, o primeiro ponto, enquanto eu não o encontro, era o impacto na saúde da mulher. Já lá vou. O impacto da saúde da mulher tem uns pontos discutíveis e outros menos discutíveis. Na maioria dos casos, do ponto de vista estritamente físico ou biológico, o aborto não tem um grande significado na saúde da mulher. Na maioria dos casos. Mas esse não é o ponto fulcral. Obviamente que há casos trágicos. Por exemplo, o tipo de medicação que é utilizado, o tipo de intervenções cirúrgicas que podem ser utilizados para realizar um aborto, pode levar a uma perfuração uterina, que é uma situação potencialmente grave, com impacto não só na saúde imediata da mulher, mas com impacto no futuro que aquela mulher possa ter em termos de conseguir uma nova gravidez e levá-la avante. Mas são situações relativamente pouco frequentes. Há outras coisas que vão aparecendo na literatura desde há umas décadas, como, por exemplo, o impacto hormonal de interromper definitivamente uma gravidez, de matar um bebê, ao contrário do que acontece, por exemplo, no aborto espontâneo. E há dados, alguns conflituosos, sobre várias coisas, como, por exemplo, o mais clássico, que apareceu aos 30 anos, ou coisa que o valha, era o impacto sobre a probabilidade de ter um câncer de mama. Mas há coisas que impactam sobre a probabilidade de ter um câncer de mama muito mais do que ter feito um aborto, ou 2, ou 3, ou 4. E este ponto nunca me tocou, porque aquilo que me importa não é dizer a uma pessoa você não deve fazer isto, porque vai acontecer aquilo. O problema não é esse. O problema é você não deve fazer isto porque está errado, porque não é bom, porque está a fazer um mal. E aí tocamos num outro ponto da saúde da mulher, da família, daquele casal e da família mais alargada, dos outros filhos, por exemplo, que é um ponto que eu vejo com muito mais frequência nas minhas consultas e que é o impacto que aquilo tem sobre o futuro psicológico daquela mulher e daquele casal. Há N estudos que mostram, por exemplo, que o facto de ter feito um aborto provocado leva a um aumento da taxa de divórcios ou de separações. Isto é um impacto psicológico direto. Mas sempre me fez muita confusão porque é que as pessoas não falam do que as pessoas sentem, às vezes, ao fim de décadas. Eu digo isto há 30 e tal anos, quando se começou a discutir um bocadinho mais na sociedade portuguesa, em 83, 84, 40 anos, a história do aborto, e eu, na altura, era estudante de medicina, mas já começava a ouvir umas coisitas, e depois, passados 2 ou 3 anos, quando acabei o meu curso e comecei a fazer consultas, começaram-me a aparecer senhoras que tinham feito abortos 20, 30, 40, 50 anos antes, e quando chegavam à consulta, e quando se lhes perguntava quantos filhos teve, se teve abortos, não teve, começavam a chorar. Começavam a chorar e, durante minutos, não falavam senão daquilo. E isso foi uma coisa que sempre me marcou muito. E eu vi isso naquela altura, há 30 e tal anos, mas continuo a ver hoje. Eu continuo a ver com muita frequência mulheres, algumas novas, que não foram há 30 anos, foram agora, desde há 10 ou 20 anos,
que tiveram abortos, que fizeram abortos, que provocaram abortos e que me dizem, eu se soubesse que passava por isto, nunca o teria feito. E isso é uma coisa que se fala, mas é sempre um bocadinho escondido. O sofrimento que um aborto induz àquela mulher e àquela família é talvez o ponto médico que me incomoda mais e não o facto de poder haver um acidente grave ou uma perfuração uterina ou uma morte de uma mulher, que é uma tragédia. Mas não é por causa disso. Não é esse o meu fito quando tento abordar uma mulher ou um casal para lhes dizer que o que eles estão, a vida sobre a qual eles estão a decidir é a vida do filho deles. E esse é o ponto fundamental. Nós não podemos ignorar que o sofrimento maior que uma pessoa pode ter, do meu ponto de vista, mais até do que o ponto de vista físico, é o sofrimento psicológico. Eu tenho uma enorme admiração pelos psiquiatras. Pessoas que lidam com o sofrimento, às vezes, ao longo de uma vida, de uma forma que é difícil de tratar ou de menorizar e que continuam a insistir no alívio, na tentativa de alívio daquelas pessoas. E isso nós temos de dizer às pessoas. E eu digo isso abertamente às senhoras que me dizem, olha, eu não quero esta gravidez, não posso, não tenho hipótese, eu vou fazer um aborto. E eu penso que nunca lhes terei dito que lhes pode acontecer isto ou aquilo. O que eu lhes digo é que pode acontecer um ataque à substância fundamental do seu psicológico. E é uma coisa que a vai acompanhar para o resto da vida. Acreditem ou não, eu acho que isso é das coisas que me ajuda mais e que me ajudou mais vezes a ter sucesso quando consigo dissuadir algumas pessoas de realizar um aborto. Outro ponto que me vieram a seguir era o papel da obstetrícia na tentativa de fazer com que aquela mulher, aquele casal, aquela família prossiga na sua gravidez. É seguramente um papel muito importante, mas é um papel de uma equipa de pessoas. Eu, felizmente, tenho, desde há 20 anos, uma experiência semanal, às vezes diária, com as pessoas que são encaminhadas por aqueles extraordinários voluntários das Mãos Erguidas, ali da frente da Clínica dos Arcos. E acho que tenho, digamos, que sou eficaz em propor uma ajuda àquelas mulheres, em propor uma ajuda em termos de lhes fazer uma ecografia e de mostrar o que é um bebê, porque muitas pessoas não têm ideia do que é. Nós achamos que têm, mas não têm. Sou eficaz no sentido de dizer, olha, eu faço-lhes as consultas, eu sei que as consultas são difíceis de obter num hospital, venha cá que eu faço-lhe as consultas. Mas isso é uma pequena parte, porque a parte mais importante é a parte que aquelas pessoas que estão ali na rua a falar com aquelas mulheres e com aquelas famílias fazem. Essa é a parte importante. A obstetrícia é importante, com certeza. O apoio médico é importante, com certeza. O dar amostras de medicamentos para a gravidez é importante, com certeza. Há pessoas para as quais 50 cêntimos fazem diferença. Tudo isso é importante. Mas a parte mais importante é a humanidade com que as pessoas são tratadas. E a humanidade com que as pessoas são tratadas não depende de ser obstetra ou médico ou enfermeiro, ou seja o que for. A humanidade com que as pessoas são tratadas começa ali naqueles passeios. E começa ali com uma eficácia que eu não consigo perceber como é que é possível atingir. Eu tenho dito isto muitas vezes e hei de dizer o resto da minha vida. As pessoas que fazem aquele trabalho, nós temos uma dívida de gratidão que nunca lhes poderemos pagar. Não são só os bebés que eles têm salvo, centenas ao longo de anos. Somos nós. Nós temos uma dívida de gratidão para aquelas pessoas que é impagável. Depois há uma questão que é a questão da pílula do dia seguinte, se é abortivo ou não. Vamos lá ver. A pílula do dia seguinte tem exatamente a mesma discussão que os dispositivos intrauterinos. Há muitos anos atrás, há cerca de 2 décadas e meia, nos Estados Unidos, por causa de uma discussão farmacológica, do interesse farmacológico e do interesse também político, no sentido de defender a prática do aborto, a Associação Americana de Obstetrícia e Ginecologia, o Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia,
mudou a definição de gravidez. E mudou a definição de gravidez, é uma coisa que se sabe há 20 e tal anos que se fala disto, e, portanto, passou a dizer que só havia gravidez quando havia um embrião implantado no útero. E, portanto, um dispositivo intrauterino que interferisse, ou um fármaco qualquer que interferisse no desenvolvimento daquela gravidez antes do embrião estar implantado no útero, como não era uma gravidez, não havia aborto. Bom, é um tema tão mal explicado, é tão pouco hábil na linguagem que utiliza, que sempre fez impressão como é que um colégio americano põe isto por escrito, porque isso, portanto, todos os embriões, por exemplo, que fazem parte dos protocolos de fertilização in vitro, quando são destruídos porque não têm, entre aspas, a qualidade necessária, ou porque já passaram X anos, estamos a destruir exatamente o quê? Quer dizer, estamos a destruir um embrião. Não é? Dizer que aquele embrião só tem valor quando está implantado é dizer que aquele embrião que vai ser transferido para o útero da mãe, que deseja tanto ter um bebezinho e que pagou tanto dinheiro por ele, não tem interesse. Não é um embrião. Não é digno de qualquer interesse. Portanto, é evidente que se nós considerarmos, como eu acho que é inevitável do ponto de vista biológico, se nós considerarmos que uma pessoa, um ser humano, é um ser humano e uma pessoa desde o momento da concepção, a pílula do dia seguinte ou um dispositivo intrauterino podem ser abortivos. Ponto. Porquê é que eu digo podem? Porque eu posso ter relações e posso tomar uma pílula do dia a seguir e não estar grávida. E se eu não estou grávida, não estou a fazer um aborto. Só há um pequeno pormenor, é que eu não sei se estou ou não. Nem tenho maneira de o saber. Eu não consigo ter relações hoje e fazer um teste amanhã, ou daqui a 2 dias, ou daqui a 3 dias, e saber se estou grávida ou não. Terei que esperar mais uns diazinhos. E se der um resultado positivo, e se eu utilizar uma pílula do dia seguinte, naquela altura, primeiro, posso já não ter tanto sucesso, segundo, se eu tiver, estou na realidade a fazer um aborto. Portanto, a resposta à pergunta que me puseram é muito simples. A pílula do dia seguinte, ou um dispositivo intrauterino, seja ele de cobre ou de progesterona, pode ser abortiva? Pode. Desde que haja um embrião, é abortiva. Isto, para mim, é claríssimo. Não consigo perceber como é que se consegue continuar a discutir isto ao fim de anos e anos e anos. Eu não ponho dispositivos intrauterinos a mulheres. Nunca pus. E digo-lhes textualmente porquê. E digo-lhes com todas as vantagens e desvantagens, e uma delas é a senhora pode estar a causar abortos. E, portanto, pode estar a matar um bebê. Pequenino, mas que é um bebê, que não deixa de ser o seu filho. Eu nunca tive nenhum problema com nenhuma senhora por causa disto. Nenhuma. Em milhares e milhares e milhares de mulheres que eu vejo por ano, durante 37 anos ou 36 anos, nunca nenhuma me disse mas eu estou completamente em desacordo consigo. Algumas vão pôr um dispositivo no outro lado qualquer, mas eu não os ponho. E cada vez que vejo uma senhora na consulta, digo sempre, já pensou naquilo que eu lhe disse? A senhora foi pôr um dispositivo. Já pensou naquilo que eu lhe disse? E, curiosamente ou não, acho que também sou relativamente eficaz em fazer perceber a um conjunto de pessoas, não a todas, mas a um conjunto razoável de pessoas, de que aquela não é a melhor solução para elas. Portanto, o poder, a história da obstetrícia, o poder do médico é seguramente um poder grande. Quer dizer, o médico, à partida, está sempre numa situação de privilégio face ao doente, não é? Mesmo que o doente não esteja doente, que seja uma pessoa que vai fazer uma consulta de rotina. Nós estamos sempre do outro lado da secretária, não é? E estamos a fazer uns exames esquisitos, e temos uns aparelhos, e sabemos umas coisas que as pessoas podem não saber completamente, entender o que é que nós sabemos. Mas o poder do médico vai muito para além disso. Esse é um ponto importante. Ajuda-nos a ajudar as pessoas. Às vezes é preciso sermos um bocadinho mais assertivos naquilo que estamos a dizer e dizer, não, olha, desculpe lá, mas é que a ciência médica diz isto. Com certeza, temos que utilizar todos os argumentos possíveis para convencer uma pessoa que precisa da nossa ajuda a aceitar a nossa ajuda.
Mas o poder do médico está essencialmente na maneira como se fala com as pessoas. A história do aborto é a história das alternativas. A história das alternativas que começam nas mãos erguidas à frente da Clínica dos Arcos, a história das alternativas que começam no ponto de apoio à vida, ou começam no Movimento de Defesa da Vida, ou começam na Casa de Santa Isabel, ou começam aqui e acolá na Ajuda de Mãe, são as alternativas que se têm criado, felizmente, nos últimos 20 ou 30 anos na sociedade portuguesa, e com pessoas que há 20 ou 30 anos persistem e insistem. Isso é a parte que eu acho mais notável, é fazer a mesma coisa durante muitos anos sem desistir. E aí é que está o verdadeiro poder do ser humano face ao outro. É dizer-lhe assim, não, a senhora não pode fazer isto, não pode ter este bebê. Pode, porque eu, do ponto de vista médico, ajudo-a. Pode, porque eu, do ponto de vista financeiro, ajudo-a. Pode, porque eu, do ponto de vista de lhe arranjar uma casa ou um emprego, vou tentar ajudá-la. E sou capaz de a ajudar. Eu, desde os referendos desde o referendo de 98 e da emergência de tantas estruturas deste género, sou testemunha de que há centenas e centenas ou milhares de pessoas que estão vivas e que hoje terão 10, 15, 20, 25 anos, graças a isto. Graças não ao poder do médico que está do lado de lá da carteira e que tem muitos instrumentos e muitos aparelhos, mas graças ao poder do amor que nós temos que ter quando falamos com as pessoas. Quer dizer, eu digo muitas vezes aos meus colegas na Associação dos Médicos Católicos e com o risco de repetir, volto a dizer, nós temos que gostar dos doentes, quer dizer, temos que gostar deles, temos que achar que precisamos de os ajudar e que nós precisamos de os ajudar. Eles precisam que nós os ajudemos, mas nós precisamos de os ajudar. Temos que gostar dos doentes. Se nós gostarmos, e obviamente que eu gosto de algumas pessoas, de outras não os posso nem ver, mas eu tenho que gostar deles, mesmo assim. Há tantas pessoas que eu acho que são tão insensíveis, há tantas mulheres com as quais eu já falei ao longo da minha vida, que eu acho de uma frieza absolutamente horrível. Algumas delas eu vou vendo ao longo dos anos e continuo a achar que elas mantêm esse distanciamento, essa frieza, essa quase desumanidade. Outras não. Outras, passados uns anos, tenho um vislumbre de qualquer coisa que talvez não seja exatamente assim. E, portanto, às vezes é chato e é difícil e é pesaroso continuar a tentar falar com aquelas pessoas quando nós vemos do lado de lá uma muralha. Ou então, às vezes, vemos uma coisa ainda pior, que é uma transparência total. Quer dizer, o facto daquilo tudo que eu estou a tentar dizer e estou a tentar exprimir não tocar naquela pessoa. Quer dizer, dá vontade de chegar lá e abanar fisicamente. Isso é importante. Eu tenho uma mania, quando tenho situações que eu acho que me tocam mais, ou que eu acho que são importantes, eu saio daqui e vou para ali e sento na cadeira ao lado da senhora. E isso é um ponto que eu acho que é importante. Voltamos à história de ter que gostar das pessoas, de ter que lhes ter amor, embora às vezes seja complicado, e isso tem ajudado imensas pessoas. Eu tenho visto pessoas, não são só histórias infelizes, são histórias felizes. Eu tenho visto pessoas, há pouco tempo escrevi uma coisita sobre uma delas, a senhora X, que o facto de ter aceito continuar com a sua bebê, que hoje é uma menina já crescidinha, lhe transformou a vida. Mas transformou a vida radicalmente. Ela passou do 8 ao 80, passou de uma pessoa desprezada, abandonada, sem capacidade de trabalho, completamente em baixo psicologicamente, polimedicada, aliás, para uma pessoa que no fim da sua gravidez não tomava e nunca mais tomou nenhum medicamento psicotropo e que mudou radicalmente a sua vida. Passou a ser uma pessoa completamente diferente. E ela, cada vez que vai à consulta da Ana, fazer lá os Papa Nicolaus e as mamografias, essa coisa toda, diz sempre a mesma coisa. Quer dizer, foi a minha filha que me salvou. Foi a minha filha que me salvou. Eu só tenho uma filha, continuo a ter só uma filha,
E ela diz sempre a mesma coisa. Sempre, 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 sempre a mesma coisa. E isto, por muitas histórias tristes, que possam haver, basta uma para a pessoa ficar menos triste. Obrigado.